Olá, está começando mais um episódio do Hat-Trick, o programa de esporte da TV Santa Maria. Meu nome é Pedro Pereira e hoje vamos seguir nosso papo falando sobre a situação de Inter e Grêmio no Campeonato Brasileiro e também mais uns pitacos sobre o Inter de Santa Maria para 2025. Mas, antes da gente começar nossa conversa, vou apresentar os meus queridos amigos e colegas. Primeiro, o aniversariante do dia, Lucas Sena. E aí, Pedro, e aí, Antônio, muito feliz de mais um ano aqui, junto de vocês, num projeto maravilhoso, e também daqueles que nos acompanham semana após semana. Eu tenho o privilégio de poder ter vocês e aqueles também que nos acompanham semana após semana, falando de futebol, e graças a Deus hoje vai ser mais um grande programa. Que cara mais fofo, hein, Antônio? Seja bem-vindo também. Olá, meus amigos. Fico até sem jeito depois dessa fala. Parabéns para o grande Lucas Sena. Muito obrigado. Parabéns também ao Esporte Clube Internacional, que pratica hoje um dos melhores futebols do Brasil. E, enfim, não posso dizer o mesmo para o Grêmio, que está numa... Parabéns ao velho, antigo Caldeirão, Estádio Olímpico. Completaria um aniversário hoje. É verdade. Tem esse fato também. O Grêmio comemorou o aniversário recentemente, né? E parabéns aí para os nossos clubes. Parabéns para o Ipiranga de Erechim também, que goleou Passo Fundo, como tu citou agora há pouco. E, né, os três aí de preto hoje, só queria fazer essa menção honrosa. Luta ao futebol do Grêmio. Passo Fundo nunca será. Nesta próxima quase uma hora de papo, Ademir Lima estará nos acompanhando na técnica. E você assiste aos episódios do Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na NET, ou no nosso canal no YouTube, youtube.com/hattrickoficial. Então, em Passo Fundo tá gaúcho? Eu não sou nada. Tá gaúcho em todo lugar. Na região norte do estado do Rio Grande do Sul, eu sou Ipiranga. Pra quem não sabe, Passo Fundo é rival e gaúcho eu nem sei quem é. Meu Deus. @hattrickoficial no Instagram. Depois a gente fala um pouquinho do Ipiranga, mas vamos seguir o nosso papo com a dupla Grenal. O que foi, cara? Não, tu tá comprando uma briga aí com uma galera que, enfim... Não, pô, tô defendendo meu time, né? Cara. Mas... Não, eu sou parceiro. Eu não tenho nada contra aí, torcidas de Passo Fundo, mas pelo visto algum dos integrantes aqui tem, né? Eu não tenho nada contra a torcida. Tu não é bem-vindo na BS Bills Arena. Apenas o Ipiranga é maior. Que loucura, cara. Seguindo o nosso papo, antes que eu me complique mais ainda. No fim de semana, o Grêmio enfrentou o Red Bull Bragantino fora de casa e acabou empatando em 2-2, mesmo estando à frente no placar em 2 momentos. Falhas individuais de Rodrigo Caio e Reinaldo, atenção nestes nomes, custaram a perda de uma vitória que deixaria o Grêmio ainda mais longe da zona de rebaixamento, agora ocupando a 14ª posição com 28 pontos, 3 a mais que o 17º colocado e 2 rodadas a menos. Primeiro questionamento vai à questão da ausência do Renato, que por conta da punição que ele levou, vai ter que cumprir 4 jogos longe, e não é fora da casa-mata, é longe do estádio. O cara não pode estar junto com o time dele, o Renato Portaluppi. Quanto que a ausência dele impactou no resultado, Lucas Sena? Eu pergunto isso porque... por causa das mexidas, no mínimo questionáveis, do auxiliar Alexandre Mendes, como eu destaco. A entrada de Diego Costa, no lugar do Braithwaite, e Jeromel, no lugar do Gemerson. Perfeito. A única coisa que tem impacto mesmo é nas alterações, porque a gente sabe que quem escala o time, que vai a campo, ainda é o Renato, só é repassado para o Alexandre Mendes, mas o resultado do jogo não passa pelas alterações, apesar de elas serem um tanto quanto questionáveis. O Diogo Costa voltando, o Jeromel claramente fora de ritmo, já não consegue ser o mesmo Jeromel, mas o resultado não passa por isso. O resultado passa por um Reinaldo que estava perdido no final de partida, irreconhecível. Claro, o Reinaldo tem suas falhas, mas o lance em particular é muito do estranho. Ele domina uma bola de costas já tentando girar, perde a bola pro atacante adversário. Depois o atacante adversário, mais rápido, mais jovem que ele, ganha na velocidade com uma tranquilidade absurda e marca o gol. Quanto ao Rodrigo Caio, outro nome questionável dessa escolha, né? Tinha outras opções. Não sei se, enfim, diante da situação que o Grêmio se aplica, até o Jeromel fosse a melhor opção que o Rodrigo Caio para começar o jogo. O Rodrigo Caio faz um pênalti,
mas no meu ver já tinha feito outro pênalti no primeiro tempo, que vai para análise do VAR e o VAR acaba não marcando pênalti. Então, quando tem jogadores frágeis defensivamente, tu tá suscetíveis a erros individuais, como aconteceu com o Reinaldo e com o Rodrigo Caio. O Grêmio novamente fez uma boa partida ofensivamente, mas se ficar dependendo de erros individuais lá atrás, não vai dar certo. Se a gente não tem mais o Soares para levar 3 gols por jogo e fazer 4, ou levar 2 e fazer 3. Então, não existe produção tão alta a ponto de não custar caro esses erros individuais. É bem curiosa a entrada do Rodrigo Caio, né? Porque a gente entende que o Grêmio tinha essa limitação ali na zaga, não podendo contar com alguns jogadores. Mas o Rodrigo Caio é um jogador que até o momento ele tinha jogado uma partida apenas, né? Acho que foi aquele jogo contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, né? Ele entra, tá 2-0. Entra de volante, tá 2-0, o Grêmio toma um empate. E depois só o jogo na copinha, né? Então, assim, do nada ele vira titular pro jogo contra o Bragantino, é meio estranho. Até o Jeromel, como o Lucas falou, que é um jogador bem instável hoje, que não tem uma forma física muito adequada, talvez renderia melhor ali. O Jeromel, por exemplo, acho que não cometeria aquele pênalti, né? E aí o Rodrigo Caio e o Reinaldo, eles ficam marcados por essas falhas individuais em um jogo que era para o Grêmio ganhar. A gente falava, né, alguns programas atrás, que o Grêmio teria uma sequência difícil, né? Uma sequência, deixa eu até... Tenho ela aberta aqui. Os próximos é Flamengo e Criciúma. Flamengo, Criciúma, depois Botafogo, Fortaleza e Grenal. Ou seja, o único jogo aí que a gente pode dizer assim que é um pouco tranquilo pro Grêmio é contra o Criciúma. De 5 jogos. Dentro de casa, no caso, né? Os outros 4 são pedreira. Né? Enfim, Grenal, Fortaleza, Flamengo, Botafogo não é nada fácil. E nessa sequência, que o Grêmio teve Atlético Mineiro, antes também um jogo chato, o Grêmio tinha o Bragantino como nos jogos tranquilos. Bragantino e Criciúma. E o Grêmio empatou um dos jogos tranquilos. Que era pra ganhar. E que o Grêmio tinha condições. Dentro do campo a gente viu. E produziu pra tal. Produziu pra isso. Ficou na frente 2 vezes. Só que daí peca porque em falhas individuais. E quando o teu time perde por 2 falhas individuais, não é uma. Não é que um jogador errou, são 2 erraram. Bom, aí tem coisa errada. Aí não dá pra seguir assim. Tem que corrigir. Porque custou caro. O segundo gol do Bragantino, cara, assim, ó, é gol de futebol de amigo, assim. Futebol Parece amador. que tá todo mundo cansado. Sabe quando tá no fim do jogo e ninguém aguenta mais? Pô, o cara do Bragantino acontece ali, chuta a bola, o Marquezinho... não ia pegar, tá, beleza, não, nem pula. A defesa ali meio assim também, e o Reinaldo é o grande cara que erra ali do lance, mas tudo muito estranho. Acho que o Grêmio pecou nesse sentido aí. Na visão, assim, como torcedor de um time, né, como alguém que gosta de futebol, ver o jeito que o Reinaldo agiu naquilo dá muita raiva, assim, sabe? Ainda mais eu tenho muitos gremistas na minha convivência. Me colocando na pele deles é uma coisa que dá muita raiva. Hoje, antes de vir pra cá, eu até vi mais uma vez o lance. Cara, ele deixa a bola passar e fica por isso. Aí depois ele tenta voltar, mas... Aí ainda quando sai o gol, tu vê que ele cai no chão, bota a mão na cabeça. Só que assim, eu não consigo acreditar que ele se arrependeu. Pra mim parece uma coisa tipo, na hora ele sentiu e deu. Porque, cara, é surreal um negócio que... Pô, era só ele ter feito qualquer outra coisa. O pior Exato, é que a bola tava no controle dele. Exato. Tem lance que a gente fala assim, o lance do Gustavo Martins, que ele é expulso contra o Atlético Mineiro, o Kahneman toca uma bola pra ele que não tinha muito o que ele fazer. Então a bola bate nele, ele não tá com controle. Não era 100% dele. Ele não tá com controle. A bola do Reinaldo é 100% dele. Se ele quisesse pegar e chutar pra lateral ali, chutar pro goleiro, enfim, fazer o que ele quiser, malabarismo na bola podia fazer. E ele fez o mais difícil, a bola tinha toda a proteção do corpo do Reinaldo. Exato, tipo cara. Assim, não é como se fosse um lance complexo para um jogador profissional. Cara, se o Reinaldo fica segurando ali, com as costas pro jogador, ele ganhava uma falta. Ficava ali, o cara ia dar uma derrubada nele, falta, deu. Talvez um destaque que siga no Grêmio é o Monsalve, né? Mas o que dá pra falar sobre o Diego Costa? Será que acabou o momento dele no Grêmio? Eu acho que ele pode recuperar o ritmo de jogo e voltar a jogar bem nesse final de ano, mas é um fim de ciclo. Eu acho que ele tá na barca que vai embora pro ano que vem, é um salário muito alto, e o Grêmio já teve uma reposição boa de atacantes. Tem o Braithwaite, que tem jogado alguns jogos espetacularmente bem. O Criciúma é uma exceção, que jogou muito, muito mal. Contra o Fluminense, a bola não chegou nele. E tem o Arezzo, que eu ainda quero ver o Arezzo em campo, quero ver ele com o Grêmio produzindo. Por exemplo, quero ver o Arezzo em campo numa partida que o Grêmio produza como produziu contra o Red Bull Bragantino, para ver o que ele pode demonstrar. A gente não teve essa amostragem dele ainda,
Mas eu acho que o Grêmio deve manter Braithwaite e Arezzo para o ano que vem. O Diego Costa vai recuperar o seu ritmo, ele tem qualidade para jogar nesse final de ano e ajudar o Grêmio a se livrar do rebaixamento, mas acredito que é nada mais que isso. Pro ano que vem a gente não conta com o Diego Costa. Quanto à última pauta, cara, domingo eu senti saudades do Rodrigo Eli. E eu espero muito que o torcedor que é hater do Rodrigo Eli também tenha sentido. Porque, ele foi tenebroso nos primeiros meses de Grêmio, mas hoje ele faz uma falta tremenda. Cara, eu fico muito estranhado porque o Arezzo não tem oportunidade nesse time do Grêmio. É algo muito estranho porque, assim, ele mostra muito bem naquele primeiro jogo, ele vai razoável nos outros ali, mas ele foi meio escanteado, né? Não sei se vocês concordam, mas algo muito semelhante ao Nathan Fernandes, né? Isso é outra coisa que me dá raiva, porque, por exemplo, na quarta-feira agora, ontem, né, a gente tá gravando na quinta-feira, teve o Grenal pela Copinha, Aravena e Arezzo jogaram. E o Nathan Fernandes também, se eu não me engano, né? O Nathan Fernandes faz o gol, inclusive. Aí, ó. O Nathan Fernandes, ele é muito bom, mas eu já... Cara, já acostumou. Do jeito que estão tratando ele, do jeito até que ele, de certa forma, tá merecendo ser tratado, eu já coloquei ele nesse time B. Mas, cara, o Aravena e Arezzo, por que eles não foram com o time principal? Por que eles estão sendo rebaixados pra jogar a Copinha? Isso não faz sentido, tu gasta dinheiro pra comprar 2 jogadores que vão reforçar teu time, e aí tu escanteia eles. E assim, ó, eu nem quero falar em questão do resultado, não é essa a questão. Mas, cara, isso é outra coisa que o torcedor deve ficar com raiva. Cara, e jogador precisa muito da fase, né? O Arezzo chega, nos primeiros jogos ele joga e vai tentando, aí tu tira essa sequência do cara, tu quebra ele. Tu quebra, porque agora quando ele voltar, ele vai voltar naquela mesma assim, a gente precisa ter paciência com o Arezzo. A gente precisa ter calma. Quando a gente poderia estar dizendo que o Arezzo tem vaga nesse time, reserva pelo menos, pode entrar. Olha, o Diego Costa não vem jogando bem. Sabe por que não tentar o Arezzo em um dos jogos? O Diego Costa não vem bem e não vem bem fisicamente. Então, assim, tu tá expondo um jogador que não tá rendendo dentro do campo e que pode vir a ter uma lesão de novo. Quando tu tem um cara ali novo, tá tranquilo, pode jogar, não tem problema de lesão, não tem nada, e é promissor. Sabe? É o que eu sempre falo, o jogador jovem é o seguinte, a cada dia que passa, ele fica um pouco mais barato pro cofre do time. Quanto mais velho o Arezzo vai ficando, menos o Grêmio vai ganhar com a venda dele. Então tem que lançar o cara logo. Eu concordo no ponto que o Arezzo devia ser melhor aproveitado, mas eu vejo a Copinha com outros olhos. O Aravena e o Arezzo não têm ganhado minutos nos jogos. No meu ver, isso é um erro, eles não ganharem minutos nos jogos do profissional. Mas a partir do momento que não tem essa minutagem no profissional, o cara precisa de um ritmozinho de jogo. É diferente o cara tá ali treinando e jogar uma competição que vai valer alguma coisa, vai ser um jogo mais pegado, jogar um clássico Grenal, por mais que seja de base. É diferente, é um ritmo diferente, e eu acho que esse é o intuito deles estarem nesse time B. Eles não são pertencentes e estão longe de ser. Até o Nathan Fernandes tá longe de ser pertencente desse time B, mas a questão é o seguinte, eles precisam desse ritmo e não estão tendo minutagem no profissional. Não tendo minutagem no time A, eu acho que mereciam ter minutagem, eles acabam tendo que ganhar esse ritmo de jogo na Copinha mesmo. Como funcionou com o Diego Costa, como funcionou com o Rodrigo Caio, enfim, independente do patamar do cara. Se precisar de ritmo de jogo, vai jogar o jogo menos importante. Eu acho que acaba sendo uma alternativa legal, assim, pra dar esse ritmo. Eu acho que, assim, uma sequência na Copinha talvez não seja o melhor caminho. Uhum. Por exemplo, o Nathan Fernandes já tá indo pro seu segundo, terceiro jogo na Copinha. Né, o Rodrigo Caio jogou 2. Sabe, eles precisam, tu precisa colocar esses jogadores em mais de um jogo, assim, pra, enfim, sujeitar ele a talvez jogar numa condição não muito favorável, e aí o cara se lesiona na Copinha, desfalca o time depois. Eu acho que tem que ter esse ritmo, sim. Só talvez o Renato poderia olhar com bons olhos para esses jogadores. Porque, enfim, Rodrigo Caio e Diego Costa estão tendo oportunidade da forma que estão, cara, o Aravena e o Arezzo também podem ter. Pelo menos o Arezzo, que é um jogador que veio, né, como o possível camisa 9 aí do futuro do Grêmio. A questão que agora eu vou falar é que os resultados do Grêmio na Copinha não estão vindo. Óbvio que a cobrança é muito diferente do que um Ipiranga, do que um Gaúcho, do que um Passo Fundo, né? Que, enfim, é uma competição principal para eles. Será que isso também talvez não afete, talvez uma questão psicológica, no sentido de tipo, mas vocês não conseguem nem aí.
Óbvio que não passa, o resultado não passa por 1 ou 2 jogadores. Mas, enfim, não pode afetar também? Não pode ser prejudicial participar da Copinha? Eu acho que não muito. Eu acho que afeta, sim, principalmente pro lado dos caras que estão... Nós já estamos profissional e não vencemos o guri da base do Inter ou não vencemos o guri da base do Juventude. Mas, querendo ou não é uma competição que aqueles jogadores ali estão levando a sério para competir. Eu acho que eles entram com a mesma mentalidade daqui a passada para eles. Vai lá, joga um jogo competitivo, vamos ganhar ritmo de jogo. Claro que ninguém quer perder a partida, como foi para Juventude e para o Inter, mas eu acho que não afeta tanto psicologicamente esses caras. Esses caras ali estão ali para estar dentro de um jogo e ganhar esse ritmo, ganhar uma competitividade que não está tendo. Eu acho que é muito mais uma cobrança deles com eles mesmos. Eu acho que por se tratar de uma competição de pouca visibilidade. Tá, no Grenal, beleza, perdeu o Grenal, vai ter um pouquinho de piada. Perdeu pra gurizada do Inter. O jogo contra o Juventude, que tem um poder a mais também. Mas é aquela coisa momentânea. Enfim, depois de hoje, a gente não vai mais falar do Grenal da Copa FGF, que o Grêmio perdeu pro Inter. Então, acho que não existe. Agora, com eles mesmo, acho que sim. Eu acho que o Nathan Fernandes, por exemplo, é um cara que ele pega, assim, se olha no espelho e fala, poxa, eu tava no time principal, fazendo gol na Argentina, e agora eu tô no time B, onde eu era para ser uma referência, e fiz o gol, beleza, mas assim, meu time não ganhou, eu não tô conseguindo desempenhar um bom futebol, aí esses caras, Arezzo, Aravena, talvez não tenham essa identidade ainda por serem estrangeiros e por terem a primeira experiência, mas com certeza, acho que o jogador do Grêmio que descer para jogar nesse time e que não tem um resultado ali, ele vai ficar pensando meio, poxa, não tô bem, sabe? Porque tu tá jogando no segundo time do Grêmio, não no primeiro, e tu foi contratado pelo primeiro, né? Saíram algumas novidades na imprensa sobre possíveis reforços para o próximo ano. Na coluna de Eduardo Gabardo, jornalista da GZH, o lateral esquerdo dos sonhos do Grêmio para 2025, o Wendel, do Porto. Ele foi revelado pelo Grêmio, ele tem 31 anos e o negócio é considerado difícil porque, enfim, é um atleta que tem seu valor no mercado. Ele está, pelo que eu vi, ele ainda não jogou essa temporada pelo Porto, mas é um negócio difícil. O Reinaldo ele tem contrato até o fim desse ano, eu imagino que esteja chegando ao fim o ciclo dele, mesmo que ele tenha tido destaque no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, né? Ele resolveu o jogo, fez 2 gols, mas não adiantou de nada. O Grêmio foi eliminado. Será que rola? E isso resolve a situação? O Wendel muito me agrada, para falar a verdade. Foi revelado pelo Grêmio, foi um dos melhores laterais esquerdos do Brasil quando esteve no Grêmio. Foi titular da seleção brasileira ainda esse ano, nos amistosos contra a Inglaterra e Espanha. Foi meio contestada a convocação dele, afinal ele não estava jogando tudo isso e na seleção brasileira ele acabou correspondendo. Para o nível do Brasil, é um grande lateral esquerdo e acredito sim que resolveria os problemas do Grêmio nessa posição. O Reinaldo, eu acho que não tem mais clima, eu acho que é mais um dos que vai pegar a barca do ano que vem, até por estar no final de contrato, enfim, para ficar, provavelmente vai pedir o mesmo salário ou mais, enfim. Então o Reinaldo acredito que seja mais um dos que vai estar na reformulação do Grêmio. E o Wendel, uma contratação que já tem um histórico de passagem no Grêmio, na época em que o Grêmio fez bons campeonatos brasileiros, se não me engano o Wendel é vice-campeão brasileiro com o Grêmio. E então é isso, é uma boa alternativa, eu gosto bastante, um lateral também bastante ofensivo, mas que consegue se dar bem na defesa também. Cara, eu acho que seria uma boa contratação pro Grêmio, é um bom jogador, foi pra Copa América agora com o Brasil, tem bagagem da Europa, enfim, jogou na Alemanha, jogou em Portugal, mas eu vou ser bem sincero, eu acho que ele não vem porque hoje o Grêmio não é um time adequado para esse tipo de jogador, que vem da Europa. Eu hoje não consigo ver o Grêmio entregando para um jogador desse nível, ou para o Alex Telles, que voltou ao Brasil agora e que é identificado com o Grêmio, ou para, enfim, não sei, Lucas, me ajuda um jogador aí, as Grêmio que tá na Europa, o Arthur, talvez, sei lá. Esses caras, assim, que, beleza, tem uma identificação com o Grêmio, por que eles voltariam ao Grêmio hoje? O Grêmio não entrega um projeto que mostra pra eles que nós vamos ser campeão disso aqui. Não entrega, sabe? Daí tu tá falando isso, mas tu é colorado, teu time não ganha coisa há muito tempo. Mas no início do ano o Inter tinha um projeto pra ser campeão. Não vai ser, mas tinha um projeto e era um projeto viável, tanto que a gente debatia. Todo mundo falava. Todo mundo falava. Né? E, enfim, o Grêmio já teve projetos, já teve times que a gente olhava, pode ganhar alguma coisa, nos últimos anos, inclusive. Dessa vez não tem.
Não consigo chegar hoje pro cara e falar assim, olha, o Grêmio tá fazendo um projeto aqui para ser campeão. Não existe. O Grêmio não é um time que tem muito dinheiro para chegar pro Wendel e falar assim, ó, nós vamos te dar um salário aqui, ó, diferenciado, que nenhum time do Brasil vai te dar. Não tem. Então, fora isso, a única coisa que sobra é a identificação. O Wendel tem uma identificação suficiente para isso? Ele vai vir pro Grêmio única e exclusivamente pela identificação? Porque ele é um cara que ele tem mercado no Brasil. Ele tem mercado. O Flamengo não vai contratar o Wendel, porque já tem 3 laterais. Mas o Palmeiras pode contratar, o Atlético Mineiro pode contratar, o Atlético Mineiro talvez não, porque tem hora. O Bahia pode contratar, sabe? Cruzeiro, enfim, são times que têm esse dinheiro para contratar. E aí por que ele não vai preferir eles? O Inter? Não, o Inter não vai. No Inter ele não vai, eu acho. O Inter vai pagar a multa do Bernabé. Nossa, é impossível. A gente vai falar mais disso. Mas é isso, sabe? Eu acho que o Grêmio não tem hoje uma visibilidade no total, assim, não só de jogador, que o Wendel vai querer, vai buscar. Mas aí eu vou voltar a bater na mesma tecla que eu tô batendo desde a eliminação pro Corinthians e depois pro Fluminense. O Grêmio precisa, mês que vem já, ter um projeto pra 2025. Sim, com certeza. 2 dias atrás o Luiz Castro já deixou o Al Nassr. Coloca o papel e 1,5 milhão, 2 milhões na conta desse homem e traz ele pra jogar, pra treinar o Grêmio em 2025. Monta um projeto do zero, sem Renato, reformulando o elenco, trazendo jogadores novos. Uma coisa é tu vender jogadores, outra é, claro, acabar o contrato. Mas se livrando dessa folha salarial, que vai ser massiva, que o Grêmio vai se livrar nesse final de ano, dá pra montar um time do zero. Seja pagando, seja trazendo jogadores sem contrato, enfim. Mas precisa de um projeto. E é isso que eu tô pedindo pro Grêmio. O Grêmio não precisa ser campeão em 2025. Claro que eu ficaria muito feliz, mas eu quero um projeto que quebre a dependência que existe do Renato e dessa forma de jogar. Traz um treinador novo, apresenta o projeto para os reforços, faz o que nem o Inter fez esse ano. O Inter fez um projeto para ser campeão. Exatamente. De um ano que foi espetacular ano passado até ali, mas que acabou com um fracasso no final. O Inter esteve muito perto de ganhar a Libertadores e não venceu. Reforçou seu elenco para ser campeão esse ano. Não vai ser também, mas o projeto existiu. É isso que eu quero do Grêmio. Eu quero que agora em outubro, novembro, o presidente, o conselho, enfim, faça um projeto para que 2025 seja diferente, com um treinador novo, com um elenco novo, reformulando tudo. O Grêmio precisa recomeçar quase do zero. E eu acho que isso passa por um projeto bem desenhado. O Grêmio precisa contratar um time inteiro, né? A verdade é essa. Porque a gente olha, por exemplo, na zaga, tá se encontrando ali Gemerson e Rodrigo ali, mas quem que é o reserva? Tem que ter um reserva. E ele vai ter que contratar. Goleiro não dá pra confiar, tem que contratar lateral, Outro meia, rumor que surgiu foi do Keylor Navas, multicampeão pelo Real Madrid, pelo PSG, e aparentemente o Grêmio não mas quis. Daí, com todo respeito ao Grêmio, assim, se esse cara vier pra morar no Rio Grande do Sul, jogar aqui nesse momento, assim, ó, não sei o que ele tá com a cabeça. Porque é o que eu falei, ele não vai ganhar título, ele não vai ganhar dinheiro, e ele não tem identificação nenhuma. Não tem sentido. Sendo bem sincero com vocês, pro ano que vem o Grêmio precisa, vou ser muito rápido, o Grêmio precisa de um goleiro, de um zagueiro, de um lateral esquerdo, de um volante, seja ele primeiro ou segundo, e um ponta direita a nível titular. Todas as posições a nível titular. O Grêmio precisa de alguém para ter um time competitivo. De volante, o Grêmio tem hoje o Vila Sante, o que é Dodi, indiscutível, ele é espetacular. O Dodi. Que é muito bom, mas enfim, se tivesse alguém pra função, eu preferiria alguém. E quem mais que dá pra dizer que é do time profissional? Pra não dizer o Milan, não dizer o Ronald. O PP, o Edenilson, enfim, esses aí podem estar na barca do ano que vem pra mim. É isso. De goleiros também o Grêmio tem o Adriel. Adriel? E o Gabriel Grande. Os dois são reservas. O Breno não tá emprestado também? O Breno voltou, eu acho. Já. Eu acho que ele voltou, mas... O Breno voltou do Bari agora, voltou nessa intertemporada. Bom... Cara, isso é muito bizarro. Joga esses 3 no mercado e bota 1,5 milhão de salário em alguém. O Grêmio tem 6 goleiros que são iguais. Iguais. Os 6 goleiros são nota 6. Perfeito. Dá pra vender 5 e deixar o Kaique de reserva no goleiro. Aí, ó, eu gostei dessa ideia. Cara, 6 goleiros. Deixa o Kaique, ganhando salário, qualquer hora joga. Não, o Kaique tem que jogar, tem que ficar no Grêmio. O Kaique é o que mais merece. Não pra titular, Marquezinho, mas é o que mais merece. Enfim, se não tiver acabando o contrato, que eu realmente não sei, se livra no final do ano, vai para a Argentina jogar. Rafael Cabral, bem-vindo à Série B, Série C. E os outros 3... Bem-vindo ao Ipiranga. E os outros 3 que têm um potencial ainda, os 3 são jovens, têm menos de 23 anos.
Cara, vende. Moeda de troca. Eles já não têm esse valor muito alto, mas vende. Eles têm um valor para ser desenvolvido ainda. Então vende, se livra desses 5 caras que eu garanto para vocês que nesses 5 tem pelo menos 1,5 milhão de salário. Então se livra desses caras. Eu falo do Limpa Kaique a folha salarial. porque eu gosto dele, mas também porque, cara, ele é, entre os goleiros, ele talvez seja o mais querido pela torcida. Com certeza. Seja pelo que ele fez nas enchentes, ou porque também no Campeonato Gaúcho foi ele. Tem alguma coisa. E ele trata bem a torcida. Todos estão no mesmo nível. Todos. Quem que é o que ganha menos? O Kaique. Aí tem isso também. Então, assim, é muito lógico, cara. Mantém esse cara, porque de todos ele joga igual aos outros e ganha menos. Por que tem que ter os outros, entende? Tá aí, que baita análise. Obrigado. Bom, os próximos 2 jogos do Grêmio serão contra o Flamengo na Arena às 6h30 deste domingo, dia 22, e contra o Criciúma também na Arena na próxima quarta-feira, dia 25, às 7 da noite. Contra o Flamengo no primeiro jogo, o Kahneman Flamengo! O Kahneman deve compor a zaga titular, junto com o Gemerson, segundo a GZH, e o Flamengo vai sem o Luiz Araújo, Pedro, Everton Cebolinha, Michael e Vinha. É assim que fala? Vinha. Matias Vinha. Na quinta-feira que vem, dia 26, o Flamengo vai ter o jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Isso também tem que ser levado em conta. Inclusive joga hoje. Exatamente, contra o Peñarol. Joga domingo. Repare, 3 dias. Bom, o que dá pra esperar dessa sequência? Contra o Flamengo sempre é um jogo difícil. O histórico do Grêmio em particular não é bom nos últimos anos contra o Flamengo. Tem sido uma pedra no sapato do time do Grêmio. Desde o 5-0 o Grêmio parece ter desaprendido a jogar futebol diante de uma equipe muito competitiva que é a do Flamengo. Mas eu imagino um cenário um pouquinho diferente, até porque o Flamengo perdeu muitos jogadores por lesão. E até por isso, principalmente no setor ofensivo, o Flamengo tem poucas opções, mas opções muito boas ainda, mas não para compor 2 jogos importantes que são pro Flamengo, que são contra o Peñarol hoje, Peñarol semana que vem, e ainda um jogo no final de semana contra o Grêmio. Então acho que além dos desfalques por lesão, o Flamengo deve poupar um que outro jogador, até por não ter tantas opções no setor ofensivo. Eu acho que o Grêmio vai ter a possibilidade de vencer o Flamengo no final de semana. Repito, vai ser um jogo muito difícil, o Grêmio tem uma dificuldade histórica contra o Flamengo, mas diante das condições que vão ser apresentadas para o Grêmio, eu não acho uma partida impossível do Grêmio vencer. Eu também acho que não é impossível. Eu acho que não vence, mas eu acho que não é impossível como seria num Flamengo em condições normais, que daí sim eu ia dizer, o Flamengo vai ganhar do Grêmio. Mas nessa situação acho que é tranquilo. É plausível que o Grêmio vença o jogo, sim. Eu vou apostar num empate, acho que é o mais provável. E eu ainda acho que o Flamengo tem mais chance de ganhar que o Grêmio. E eu vou cravar aqui. Um pouquinho mais. Se o Grêmio não falhar individualmente domingo, o Grêmio vai ganhar do Flamengo. O problema é não falhar individualmente. É verdade, mas apenas se não houverem falhas individuais, o Grêmio vai ganhar do Flamengo domingo. Mas eu acho que é isso. E depois contra o Criciúma aí tem que ganhar. Tem que ganhar e convencer. Ganhar e assim, ganhar bem, ganhar tranquilo. Perfeito. Então tá aí. Mais uma vitória do Internacional, desta vez sobre o Cuiabá em casa. Gols de Alan Patrick, Mercado e Borré, que garantiram mais 3 pontos para o Inter no Brasileirão, alçando a equipe à 6ª posição com 38 pontos. Depois de um bom tempo sem vencer, parece que o time conseguiu se achar ali, se encontrar com o Roger Machado na Casa Mata. O que tu pode dizer sobre esse resultado, Antônio Oliveira? Melhor atuação do Inter no ano. Aí, ó, a semana. Venho falando isso toda semana. Mas essa foi, né? Tudo bem que era o Cuiabá, mas que é um time muito mal posicionado na tabela. Mas o Inter convenceu muito, né? Foi um treino de luxo. Ontem até ouvi isso de um amigo colorado. E foi um treino de luxo, né? O Inter jogou pra fazer mais, podia ter feito mais. Eu falo brincando, mas assim, poderia ter sido um 5-0 o jogo. Mais, talvez. Se não mais. Tem bolas ali, assim, ó, tabelas que a gente não via há muito tempo no Beira-Rio. Do time entrosado, e toca aqui, vai lá, toca ali. Pô, o Bernabé quase fez um gol. Se fosse com a perna esquerda, ele teria feito. Que é uma obra de arte, né? Passezinho, assim, curto, coisa linda de ver. E o time foi muito bem, respondeu muito bem. Acho que o Roger, como eu falei na outra semana também, encontrou o seu esquema, encontrou o seu time ideal. Né? Ele não pode ter todos os jogadores à disposição sempre. Tá tendo agora baixas no meio, que também estão ajudando ele de certa forma, porque tem aquela dúvida quem que joga, mas daí, numa o Alan Patrick não podia, aí depois o Wesley não podia,
Tabata não pode. Na Agora o próxima, Gabriel Carvalho não vai poder, né? O Tabata acho que também não vai poder jogar, mas enfim, ele tá conseguindo fazer essa rotação e eles estão jogando muito bem. E aí, assim, o jogo ele foi tão bom pro Inter que a gente vê, por exemplo, no segundo tempo o Valência entrando e não fez gol, mas jogou muito bem. O Valência entrou muito bem, entrou com vontade. Assim, ó, ele não lembro se ele conseguiu concluir a gol, mas driblou bastante, participou, mostrou vontade. Sim, a gente sentia aquela falta de vontade nele. E o time tá se encaixando. Borré tem marcado, tem jogado bem, a defesa tá cada vez mais sólida. Eu acho que, infelizmente, o Inter engrenou no fim da temporada. Mais uma vez. Mais uma vez, né? O Inter gosta de engrenar nessa parte do campeonato. Mas tem jogado bem e que se mantenha assim pro ano que vem, porque esse ano não tem mais como conquistar título. Eu acompanho o relator, foi a melhor partida do Inter no ano, foi 3-0, mas tirando os 3 gols, aqui eu rapidinho consigo lembrar de pelo menos 4 oportunidades que o Inter teve que, enfim, em outras oportunidades podia ter sido gol, o Borré ainda no 0-0 sai cara a cara com o Walter, acaba chutando mascado. Tem 2 bolas na trave, a do Bernabé e a do Wesley já com o 3-0, que ele acerta o travessão. Fora a cobrança de falta do Alan Patrick, que foi com perfeição e o Walter faz um milagre. Então aí seria um 7-0 massivo contra o Cuiabá. A produção do Inter foi muito, muito, muito alta. E eu credencio isso ao ataque muito numeroso. O Inter tá atacando com muita gente. A gente vê quando o Inter tá com a bola no pé, além do Borré, a linha de 3 atrás dele, sobe ou o Thiago Maia ou o Fernando para se juntar essa linha de 3 meio atacantes, e ainda mais com o Bernabé atacando sempre pelo lado esquerdo, o Inter tá sendo muito numeroso. Sempre são 6 ou 7 jogadores atacando em posse no Inter, e em posse eu digo na última linha, no último terço do campo. Então é algo incomum, mas que o Roger conseguiu encontrar muito bem essa forma de atacar, e o Cuiabá por muitas vezes, mesmo postado defensivamente, se via em menor número contra o Inter, como é no lance que o Bernabé acaba acertando a trave. O Alan Patrick acha o passe no Bernabé, mas ele ainda tinha outras 2 opções de passe. O Inter está povoando muito esse último terço do campo, e isso tem incomodado muito as equipes que nem enfrentado. Já tinha incomodado o Fortaleza, já tinha incomodado a Juventude, mas contra o Cuiabá, uma equipe mais frágil, foi um massacre. O goleiro Walter não serve pro Grêmio? Não. Eu pergunto isso porque... Se o Walter vier, vai ser da mesma linha ali dos refugos do Renato. Eu pergunto isso porque, como eu já disse outras vezes, eu assisto aos jogos com meu pai, que é gremista, e ele disse que esse goleiro aí talvez sirva pro Grêmio em 2025. Alguns anos atrás servia. Sendo bem sincero, há alguns anos atrás o Walter cairia bem no Grêmio. Hoje não. Não, hoje não serve, gente. Hoje ele é um nota 6 igual... Mas é um bom goleiro pra time mediano. Ele cairia destaca, nessa coleção dos nota 6 do Grêmio. Exatamente, assim como qualquer um dos goleiros do Grêmio seria um goleiraço no Cuiabá. É verdade. Bom, o Alan Patrick, ele se provou como realmente o jogador de linha do Inter, o mais titular? Sim, sempre... Não tem como tirar ele. Não, cara, porque assim, ó, ele não vive a melhor temporada dele, é fato. Ano passado ele viveu um baita ano. Esse ano ele estava inconstante, teve lesão. Só que o Alan Patrick, ele é de uma linha de jogadores que a gente tem cada vez menos. E aí eu não falo do camisa 10, do articulador, enfim, mas do cara que decide o jogo a qualquer momento. O Alan Patrick, ele pode estar na pior partida da vida dele e com um passe ele bota o jogador na cara do gol e o Inter ganha o jogo. Ou com um chute ele faz o gol, com uma cobrança de pênalti o Inter ganha. Ele é esse cara, ele é esse jogador que decide. Tu não pode ter esse cara no banco, a não ser que ele se machuque, a não ser que ele não esteja bem fisicamente. Tu não tem como não ter o Alan Patrick no time titular. De todos ali, se a gente pegar Bruno Tabata, Wesley, Gabriel Carvalho, e a gente pensar assim, quem que tenha no Inter, exclusivamente esse ano, a pior temporada, talvez seja o Alan Patrick. Mas ele é o único que não pode sair dali, porque ele decide o jogo. E é isso. Os gols que ele tem feito, ele tem voltado a fazer, a participação dele, ele é o cérebro do time. E ele deixa o time muito confortável. Porque o Gabriel Carvalho, que é um jovem, sabe que se apertar ele toca no Alan Patrick, ele faz alguma mágica ali. O Tabata, o Wesley é a mesma coisa. O Borré sabe que a bola vai chegar nele de qualquer forma. O Valência se jogar. Então, ele é esse jogador. E quanto mais ele estiver bem fisicamente e bem tecnicamente, melhor pro Inter. Mas se ele não tiver também, ele ainda é uma arma muito, muito letal. Eu sempre vou ser o defensor de que o melhor jogador do time tem que jogar independente da condição. E o Alan Patrick é o melhor jogador do Inter em qualidade técnica. Ele é o genial, ele é o que pode tirar um coelho da cartola num jogo apertado e 0-0, ele vai encontrar um passe, ele pode encontrar o gol. Então esse cara sempre tem que estar em campo. O craque do teu time
sempre tem que estar em campo, principalmente em jogos decisivos. Tem alternativa de uma substituição? Não, mas ele é o fator genial, então ele tem que ficar. O Alan Patrick é o mais titular do Inter dentre todos. O Bernabé está emprestado ao Inter e tem contrato com o Celtic. A cláusula fixa de compra é de 4 milhões de euros, cerca de 24,3 milhões de reais. Segundo a GZH, o Inter não descarta uma prorrogação desse empréstimo, caso não consiga a compra, se realmente essa for a intenção. O Bernabé é necessário para o Inter em 2025? Cara, eu até achei que esse valor fosse maior. Eu acho que no início até eles anunciaram ali, acho que chegava a 50 milhões de reais, 40 milhões de reais. Mas esse valor eu já acho mais acessível, sendo bem sincero. Não é um valor que o Inter tem para gastar no lateral esquerdo hoje. Só para completar, que eu lembrei agora, o Bernabé vai fazer 24 anos, assim, nos próximos dias. Não é um valor que o Inter teria para gastar num jogador de cidade e no lateral esquerdo. Mas se prorrogar o empréstimo, acho que é válido. Só que aí é o seguinte, o René não fica para o ano que vem. O Bernabé não pode ser a única opção no lateral. O Inter precisa ter 2 jogadores iguais no lateral. 2 jogadores assim, ó, que se jogam... Não dá para ter mais aquela coisa que tinha nos outros anos, que era o Bustos, por exemplo, na direita ao titular, porque ele é melhor que o reserva. Não, agora nós temos que ter o quê? 2 jogadores iguais. Porque o Bernabé, ele é bom, ele rende, mas ele marca muito mal. Muito mal. E vai ter jogo que o Inter vai precisar do marcador. E aí tu não pode depender do teu melhor lateral, que é o Bernabé. Então o Inter precisa achar alguém no mercado que seja defensivamente bom nesse ponto. Pode ser alguém que ataque bem também, mas precisa achar alguém ali que dê a tranquilidade de tipo assim, hoje nós vamos jogar contra o Flamengo, que é um time que vai nos atacar o jogo inteiro. O Bernabé não pode jogar. Eu concordo no ponto que o Bernabé, por ser um lateral esquerdo, não vale esse preço no mercado hoje, mas ele está fazendo bem a boa fase do Inter. Se o Inter conseguisse uma renovação desse empréstimo, acredito que seria a melhor alternativa. Mas, bem como disse o Antônio também, a gente não viu o Bernabé ser exigido ainda, defensivamente. O Bernabé ele não jogou uma competição de mata-mata, precisando se defender, seja ela Libertadores, Copa do Brasil. A gente não teve essa amostragem do Bernabé defensiva, a gente não teve essa amostragem do Bernabé contra um Palmeiras, contra um Flamengo. Então, defensivamente, é uma preocupação ainda. Eu concordo quando o Antônio diz que precisa de um lateral defensivo, porque nesses grandes jogos vai precisar de um lateral ofensivo. E, bom, o que o Inter tem mostrado nesse final de ano vai ser de uma equipe que vai jogar grandes jogos ano que vem, que vai estar na Copa Libertadores e vai precisar ter um lateral minimamente defensivo. Eu não sei até que ponto o Bernabé vai agregar nesse aspecto. Então, além do Bernabé, se for renovado esse empréstimo, porque eu acho que o Inter não vai pagar todo esse dinheiro no lateral esquerdo, precisa de um lateral defensivo para o ano que vem. Lucas, tu que conhece mais o Roger Machado que nós, brincadeiras à parte, mas eu gostaria... Amigo pessoal, tenho nota. Gostaria de ouvir a tua resposta. A gente viu que a gente dá muito destaque pro Roger, porque, enfim, a gente vê o Inter jogando, dá pra ver que cada vez mais tem a filosofia dele e coisas mais pontuais, como a entrada do Gabriel Carvalho em definitivo. Dá pra dizer que ele salvou o ano do Inter? Talvez ele tenha chegado um pouco tarde demais para salvar o ano do Inter, porque o Inter queria ser campeão esse ano, o investimento foi para tal, mas ele tá dando um docinho na boca do torcedor nesse final de ano. Conseguiu encontrar uma válvula de escape para que o Inter tivesse um 2025 saudável, que possa ser competitivo em 2025. A gente, talvez, se seguisse o Cudê, a gente veria o Inter de novo na Sul-Americana ano que vem. A realidade com o Roger já é diferente. O Roger conseguiu engrenar essa sequência de vitórias, conseguiu encaixar o time para jogar um futebol bom e estar competitivo a ponto de, enfim, não só ir para a Libertadores no ano que vem, mas ser competitivo. A gente viu o Inter cair num grupo fácil da Sul-Americana esse ano, passar em segundo e sofrer no primeiro mata-mata contra uma equipe que tecnicamente era pior que o Inter. Então, eu acho que o Roger dá esse doce pro torcedor, mas salvar o ano é muito forte porque o Inter queria coisas maiores esse ano. Não tem como salvar o ano, então. A não ser que por algum motivo seja campeão brasileiro. Eu acho que assim, a sensação para alguns vai ser de salvar, porque tava brigando por zona de rebaixamento, enfim, não chegou a entrar ali, mas estava flertando. E aí o Roger hoje coloca o Inter numa situação que pode sonhar até com G4. Então eu acho que o salvar nesse aspecto ele é válido, mas como o Lucas falou, o ano não era para isso. O ano era para brigar pelo título. Então nesse aspecto não vai salvar. A questão é, o Roger encontrou o time, o Inter está jogando bem, o Inter finalmente conseguiu ter um time competitivo. O problema é,
O filme se repete há alguns anos. Primeiro semestre, alguma coisa acontece, o treinador não vai bem, troca. Chega outro, segundo semestre, avassalador e vai bem, vai bem. Não, porque agora o Inter encontrou o time, e aí o treinador vai ficar para ano que vem, e aí nós vamos começar a temporada voando e não sei o quê. Aí chega no início da outra temporada, não sei o que acontece, as férias, o time não volta mesmo. Perde não o gauchão pro Grêmio. Cara. Perde o gauchão pro Grêmio, perde jogo no interior, não consegue voltar. Não perde. Perde no Colosso da Lagoa há 30 anos. O time não volta, cara. E aí, assim, ó, o Roger, no momento, ele tem que ter a sequência. Eu falava que o Roger tinha que chegar no fim do ano e ser demitido, acabou, salvou o Inter, beleza. No momento eu vejo que ele tem que ter sequência. Ele tem que ficar para o ano que vem. A questão é, o Roger vai ser o cara que vai ser capaz de manter a intensidade do time? Os jogadores vão entender isso? Porque daí chega no início do ano que vem, as primeiras 3 rodadas de gauchão, o Inter joga mal, ganha, deu 1-0 só, perde não sei quem. Ah, mas eles recém voltaram, eles têm que recuperar a forma física. E a gente fica nessa aí um mês. E nunca volta a forma física, e nunca volta a boa atuação, quando vê já perdeu alguma coisa. Então eu acho que esse é o foco do Inter. É conseguir essa vaga na Libertadores, mas entender que esse processo precisa continuar no ano que vem. O processo está certo. Se o Campeonato Brasileiro fosse começado a partir da entrada do Roger, o Inter seria um dos cabeças no campeonato. Então tem que pensar nisso para o ano que vem, manter essa sequência. É que a questão do Roger, principalmente dentro do Rio Grande do Sul, é a relação dele com o Grêmio. E também na carreira dele, ele já é técnico há bons anos. Mas ele nunca teve um título de expressão. Ele fez bons trabalhos, se não me engano, no Bahia. No Grêmio mesmo. No Grêmio ele começou muito bem. A base do Grêmio campeão da Copa do Brasil foi montada pelo Roger. Pois é, mas ele nunca conseguiu concluir um trabalho extremamente bom. Mas ele ainda é um cara novo como técnico. E, pô, se a gente for ver os próprios técnicos que ganham hoje, a maior parte também no início não começou ganhando, né? O Roger teve a oportunidade de ouro da vida dele, porque ele estava numa queda na carreira, ele estava treinando times cada vez menores de expressão, e aí o Inter surge numa necessidade muito grande de alguém ali para apaziguar tudo e trazer ele. Então agora ele tem um grande elenco na mão, ele tem uma grande torcida, ele tem um time que ele pode ser ambicioso. O Juventude não dava a ele a condição de sonhar com o título. E naquele momento ele não teria outros times para isso. O Inter dá para o ano que vem. O Roger pode, talvez, ter o seu primeiro grande título no Inter. Por que não? Por que não numa Copa? Enfim, ele pode. Pode conseguir isso. Mas, é como eu falei, ele talvez precise agora gerir o grupo. Coisa que em outros times ele perdeu. Ele perdeu a mão do grupo. No Inter agora talvez ele possa usar esse erro que ele tinha para corrigir e aí seguir cada vez mais. E ele mostra talvez como o Kudê ele pode ser limitado. Além de ingrato, se eu puder dizer. Porque, sim, ele não deu nenhuma despedida para um clube que, cara, amava ele, vendo de cabeça fria, meio sem motivo. Ele fez o Inter jogar e deixou muito Colorado feliz. Mas ele saiu, entrou, saiu, sem ganhar nada. Nem Campeonato Gaúcho. Ganhou e começou a ganhar a Grenal agora nessa segunda passagem. E, cara, é um técnico limitado. A primeira passagem do Kudê, ela foi arrasadora. Foi incrível. Meteórica. E aí, a segunda, ela poderia ser incrível. E assim, ó, só na Libertadores ele foi bem. No resto ele não foi bem. E não deixou muita saudade. Mas sim, treinador que de certa forma foi ingrato. Teve seus bons momentos, tem suas qualidades. Mas tem muitos defeitos aí que foram muito visíveis na segunda passagem. Isso que eu ia falar. Que eram muito, mas agora ainda mais. Agora ainda mais. É que assim, quando chega alguém e tira do mesmo elenco que tu tinha muito mais do que tu tava tirando, escancara isso. Mas também tem que ser dado ao Kudê o que é dele. O Kudê fez uma grande primeira passagem no Inter, tanto é que o credenciou a ir para um time de uma das principais ligas do mundo. E na segunda passagem ele ficou a um Ener Valencia de talvez ser campeão da Libertadores. Então tem que ser dado a ele o que também é dele. Se o Ener Valencia faz aqueles gols, talvez a gente... talvez não. Com certeza a gente não estaria aqui falando que ele teve uma passagem ruim. O Kudê estaria indo no Inter. Que cara sensato. É verdade. Mas é verdade, a bola pode te punir a esse ponto de duas finalizações pra fora e mudarem a história da tua vida. E o Inter tinha um esquema que daria pra vencer o Manchester City no Mundial também. Cara, isso seria muito legal. Bom, vamos falar um pouco sobre os jovens. Eu falei, né, que o Roger, um dos destaques dele é que ele trouxe à cena o Gabriel Carvalho.
mas o Ricardo Matias. No Grenal da Copinha que a gente comentou, o Ricardo Matias foi o responsável por fazer os 2 gols. Pode me chamar de emocionado, e não tô falando que eu concordo com o que eu vou falar, mas eu achei interessante perguntar. Tem alguma chance de, num jogo que não tem Borré, tem Ener Valencia, que agora ele tá melhorando, um jogo assim contra o Vitória, contra o Atlético Goianiense, o Ricardo Matias ser titular do Inter? Olha, na minha visão, o Ricardo Matias hoje é o terceiro centroavante do Inter. Na visão do Roger, ele é o quarto. Quem está na frente dele? O Alário tá na visão do Roger, hoje tá na frente dele. Nem lembrava. Mas eu acho que o Ricardo Salário. Matias ele tem essa condição. Claro, se o Borré não jogar, joga o Valência. E se o Valência não jogar, joga o Borré, enfim, normal. Mas o Ricardo Matias tem condição, sim. Eu acho que ele precisa ter mais rodagem no time principal. Ele tá se soltando cada vez mais. Esses gols no jogo da Copinha mostram isso. Que é um jogador que não tá se importando. Se eu desci pra jogar jogo de base, nem importa. Ele tá fazendo gol. É isso que ele quer jogar, ele quer ritmo, e aí se ele vai jogar no profissional ou não, ele vai dar a mesma entrega, e se a bola sobrar, ele vai marcar. Então o Inter precisa sim dar mais rodagem para ele, né? Precisa olhar com atenção. O Gabriel Carvalho tá dando certo, é um jogador da mesma geração dele, né? Acho que é um ano mais novo, mas é da mesma safra. Então o Ricardo Matias precisa ter essa atenção também. É um jogador que dá para ter uma rodagem agora, e que, gauchão no ano que vem, início do gauchão no ano que vem, é Ricardo Matias em todos os jogos. Todos os 5 primeiros jogos ele não quero nem saber de Borré e Valência. Pode até dar mais férias para eles. É Ricardo Matias o tempo inteiro. Olha, eu lembro que no final do ano passado eu dizia a mesma coisa do Gustavo Martins. Eu queria Gustavo Martins e Nathan Fernandes. Todos os jogos do Gauchão. Bom, não aconteceu, mas tá tudo bem. Eu concordo contigo, o Ricardo Matias precisa dessa rodagem e ele é um centroavante diferente. Já comentei aqui em outros programas. Ele é alto, tem essa versatilidade, consegue cair para as 2 pontas, fazer esse 2-1 tanto com ponta quanto com meio atacante. Ele é muito versátil no ataque. Bem fisicamente, ele destruiu a defesa do Grêmio ontem, tá certo? Não era a defesa profissional, mas enfim, é dos meninos da mesma idade que ele, e ele teve uma facilidade enorme para marcar os gols. Inclusive, ele dá um drible de corpo espetacular no zagueiro. Ele tem essa qualidade. Infelizmente, hoje, o Inter tem centroavantes que tecnicamente são bem melhores que ele. Mas ele começa a pedir essa passagem, começa a pedir esses minutos, e eu acho que com o tempo ele tem que ir ganhando. Tem que ir ganhando esses minutos, e como disse o Antônio, Gauchão do ano que vem é uma competição que não é tão grande quanto os nacionais e internacionais. Tem que dar essa rodagem, ele precisa desses minutos para se desenvolver. As próximas 2 partidas do Internacional serão fora de casa. No domingo, agora dia 22, às 6h30 da tarde, contra o São Paulo. E na quarta-feira que vem, dia 25, contra o Red Bull Bragantino, às 7 da noite. Para esse primeiro jogo contra o São Paulo, não vai ter Gabriel Carvalho, que está suspenso por ter sido advertido com o 3º cartão amarelo. E Bruno Tabata, que deve voltar para o jogo contra o Bragantino, está lesionado. Existe a chance dele já voltar agora, mas até o momento a confirmação é que ele não joga. Gustavo Prado, segundo a GZH, deve assumir o lugar de Gabriel Carvalho no elenco. Vale destacar, São Paulo empatou na noite da quarta-feira, ontem também, com o Botafogo pela ida das quartas de final da Libertadores, e joga na próxima quarta-feira em casa no Morumbis. O que esperar dessa sequência? Inter e São Paulo e Inter e Bragantino. Inter e São Paulo é o jogo pro Inter vencer o São Paulo fora de casa. Tem certa paternidade, né? Tem. Não, tem. Vamos falar que sim, tem. Pô, tem sim. Paternidade é forte, mas tem uma... 2006, 2010... Tem uma... 5x1 do Yuri Alberto... Então, Pô, tem jogos importantes ali. Favorecimento. Tem. E assim, o Inter precisa usar a seu favor o fato de que o São Paulo vai jogar uma partida decisiva no meio da semana. Vai com time misto, enfim. Tem que jogar pra ganhar. Tá numa boa fase, o São Paulo tá com foco na Libertadores. O Inter precisa chegar lá e ganhar. Até porque o São Paulo é um time que tá na frente do Inter. Então, se o Inter vence o São Paulo, e aí vence talvez os outros 2 jogos atrasados, o Inter passa o São Paulo. O Inter dá essa condição. Então tem que jogar para vencer. Contra o Bragantino, vencer também. O jogo, se eu não me engano, do Bragantino é no Beira-Rio, né? Não, é os 2 fora de casa. Os 2 fora de casa? Então, da mesma forma. Tem que ganhar do Bragantino, um time que não vem bem na temporada, bem constante. O Grêmio, inclusive, que hoje joga um futebol bem inferior ao Inter, quase ganhou. Eu acho que o Inter tem condições sim de vencer os 2 jogos.
Claro que o jogo contra o São Paulo ele é mais difícil. Eu acompanho o relator, mas eu acho que a regra do São Paulo se aplica a mesma do Flamengo. Os times focam nas principais competições, os dois vão estar focados na Libertadores. Claro, a depender muito do resultado que o Flamengo fizer hoje de noite, mas a exemplo do São Paulo fez um grande resultado ontem, pegou uma equipe que está jogando melhor que eles, saiu com empate do jogo fora de casa, então vai ter o poder de decidir no Morumbi, vai ser a prioridade deles nessa próxima semana. Acredito que deve poupar contra o Inter também. Então, o Inter já teria condições de vencer o São Paulo normalmente. Com o time reserva, eu não tenho nenhuma dúvida que é até favorito para esse jogo. Contra o Bragantino, eu já falei aqui semana passada, é o pior desempenho do Brasileirão nesse segundo turno. O Grêmio deixa uma vitória escapar por erros individuais e o Inter é muito, muito, muito favorito contra o Bragantino. Só confirmando, são 2 jogos fora, contra o São Paulo e contra o Bragantino, e depois o Inter volta a jogar em casa no dia 29 de setembro, um domingo, contra o Vitória, que daí a paternidade é do Vitória. É, perfeito. No Beira-Rio, o Vitória... o Vitória no Beira-Rio é... Tô brincando. Não, o Vitória no Beira-Rio é chato, hein? Meu Deus, cara. Tô brincando, galera. Vitória que tá em 17º. Nós vamos ver quem vai rir por último. Tudo bem. Bom, estamos chegando ao fim. Muito obrigado, guris, mais uma vez por essa parceria. Você acompanha o Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na net, ou no nosso canal no YouTube, youtube.com/hattrickoficial. Até mais!